Aposto que você não sabia disso. Antes de mergulharmos na história, pare por um momento e imagine um mundo onde cada desejo precisava ser silenciado, onde o toque era vigiado, o prazer era pecado e o corpo, ao invés de ser celebrado, era motivo de vergonha e castigo. Este era o mundo da Idade Média. Um tempo em que o sexo era mais do que um ato íntimo, era um campo de batalha entre o céu e o inferno. Prepare-se, o que você vai ouvir agora talvez mude completamente sua visão sobre o passado e talvez sobre o presente também. Parte 1. O prazer como pecado. Na Idade Média, o sexo era um tema espinhoso. E mais do que isso, era um campo de controle. A Igreja Católica, influente como nunca, definia as regras da moral. O prazer era suspeito. O desejo, um sinal da fraqueza humana. Para muitos clérigos da época, o único sexo permitido era aquele feito para gerar filhos. E mesmo assim, sem gostar muito. Sim, você ouviu bem. Até o prazer dentro do casamento podia ser pecado, se fosse excessivo. Os monges, que passavam horas refletindo sobre os caminhos da salvação, criaram listas inteiras de posições sexuais pecaminosas. Havia até hierarquias do pecado sexual, do menos grave ao absolutamente demoníaco. Beijar apaixonadamente? Pecado. Toque fora do casamento? Pecado. Fantasiar com alguém? Pecado. Sexo de forma diferente do normal? Pecado mortal. E o mais curioso, mesmo o sexo entre marido e mulher, se feito com prazer ou em dias proibidos, como domingos, feriados religiosos ou durante a quaresma, podia ser considerado impuro. Era como viver sob o olhar constante de Deus e da culpa. Parte 2. A mulher e o corpo vigiado. As mulheres medievais carregavam um fardo ainda mais pesado. Na mentalidade da época, elas eram vistas como portadoras do desejo. Seus corpos? Tentações ambulantes. A culpa pelo pecado original, segundo muitos teólogos, era feminina. Eva, com sua maçã, ainda assombrava cada pensamento sexual. Por isso, controlar o corpo da mulher era, para muitos, uma missão sagrada. Elas eram ensinadas desde cedo a se cobrir, a evitar olhares, a não falar demais, para não provocar os homens. E quando casavam, o corpo passava a ser do marido. Literalmente. A mulher casada não tinha direito de negar o sexo. Estava ali para cumprir o dever conjugal. E se fosse estuprada, muitas vezes a culpa recaía sobre ela. Afinal, diziam os julgadores medievais, uma mulher honesta não se colocaria em situação de perigo. Terrível, não? Sem dúvida, mas era a lógica dominante da época. Parte 3. Os tabus escondidos. Mas, como todo sistema rígido, surgem brechas. Por trás das muralhas da moralidade, havia também uma vida secreta, feita de desejos, escapadas, festas e, sim, luxúria. Em algumas cidades, especialmente nos grandes centros como Veneza, Florença ou Paris, existiam bordéis licenciados pelo próprio governo. Afinal, melhor controlar o pecado do que fingir que ele não existia. Esses locais eram frequentados por nobres, clérigos e comerciantes. E, pasme, os próprios monges e padres muitas vezes estavam entre os clientes mais assíduos. Em muitos mosteiros surgiram denúncias de escândalos sexuais, relações entre religiosos, até mesmo casos de abuso. E o mais intrigante, havia toda uma cultura paralela, feita de amuletos eróticos, poemas secretos e pinturas escondidas. A Idade Média, tão rígida por fora, escondia um mundo pulsante por dentro. Parte 4. As punições cruéis. Mas atenção, quando alguém era pego, o castigo era exemplar. O adultério, por exemplo, era considerado crime grave, principalmente se cometido por mulheres. Punições iam desde a humilhação pública até o apedrejamento, a prisão ou o exílio.
Homens casados também podiam ser punidos, mas geralmente com mais leveza. A infidelidade feminina era vista como desonra total à família. E os chamados pecados contra a natureza. A sodomia, termo genérico usado na época para designar atos sexuais não reprodutivos, era tratada com brutalidade. Homens e mulheres acusados de práticas antipuras podiam ser queimados vivos, castrados ou torturados. Em certos tribunais, até animais eram julgados por comportamento sexual impróprio, como porcos acusados de atacar mulheres. Sim, animais levados a julgamento, com advogados e sentenças. Tamanho era o pavor da desordem sexual que o sistema legal medieval se tornou uma máquina de repressão e de espetáculo. Parte 5. O amor permitido e o proibido. Nem tudo era escuridão. Nos castelos e cortes medievais surgia uma forma de amar diferente, o amor cortês. Nessa tradição, o cavaleiro se apaixonava por uma dama, quase sempre casada, e a reverenciava com poemas, músicas e promessas de devoção. Era um amor idealizado, platônico, muitas vezes não consumado, mas cheio de tensão erótica. Ao mesmo tempo, as festas populares, como o carnaval medieval, viravam momentos de liberdade, dança e encontros furtivos. A dualidade era clara entre o controle e a libertação, entre o pecado e o prazer, entre a moral e o desejo. Parte 6. Os espelhos do presente. Agora pare e pense. Será que estamos tão distantes assim da Idade Média? Será que, em pleno século XXI, ainda não carregamos muitas das mesmas culpas, vergonhas e julgamentos sobre o corpo, o sexo e o prazer? A história medieval é espelho, e ao olharmos para trás, para suas punições absurdas, suas regras sufocantes, seus desejos escondidos, podemos entender melhor as raízes de nossos próprios tabus. No fim, a Idade Média foi um tempo onde o sexo era uma encruzilhada entre o céu e o inferno. Um tempo de sombras, mas também de desejo. Conhecer essa história é importante não só para rir, se assustar ou se indignar, mas para compreender como a humanidade lida e continua lidando com algo tão essencial, tão íntimo e tão poderoso: o sexo. Se esse vídeo te fez refletir, deixe um like, compartilhe com alguém curioso por história e se inscreva no canal para mais conteúdos como esse. Afinal, conhecer o passado é entender o presente.